E desde as 6 horas da manhã desta quinta-feira, dia 1º de janeiro, está em funcionamento o novo sistema de transporte coletivo de Presidente Prudente. Nessa primeira etapa, começaram a operar as linhas chamadas expressas, que prometem viagens mais rápidas e diretas. Vamos tentar entender como é que funciona isso? Murilo Zara está ficando por dentro desse assunto, já está conversando com passageiros. E aí, Murilo, será que a gente consegue explicar essas mudanças? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Carlinha. A gente vai tentar explicar, né? Acho que existe a necessidade de uma comunicação melhor por parte da empresa, da prefeitura, no sentido de explicar para a população, tornar mais educativo o processo da implantação, porque já está valendo, mas o que a gente já percebeu aqui, mesmo com um movimento muito fraco, é que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Ninguém quis gravar entrevista, mas conversei com uma mulher e ela fez o quê? Parou o ônibus e falou, espera aí, onde que passa esse ônibus? Porque ela não estava sabendo. Primeiramente, a grande orientação é, se você não está sabendo o que está acontecendo, quer saber que linha que você vai pegar, você pode acessar tanto o aplicativo quanto o site da empresa Sou Prudente, que é a concessionária que administra o transporte público aqui em Presidente Prudente. Por lá, essas linhas novas e os terminais novos já constam. Então, você tem uma noção de onde passa, pelo menos, esses ônibus, onde eles passam, quais são essas novas linhas. Vamos tentar explicar o que acontece. Hoje começou a valer esse novo sistema que inclui terminais e linhas expressas. Os terminais, nem todos eles são aqueles que a gente visualiza, né? Por exemplo, o terminal lá na Avenida Brasil, Terminal Central. Lá a gente vê, tem aquelas plataformas, todo mundo está esperando lá, enfim. Mas com esse novo sistema que foi criado, existem também terminais que funcionam de uma forma mais virtual. O que isso representa? Eles são pontos de ônibus comuns, mas por eles vão passar as linhas expressas. Então são linhas que conectam apenas terminais e onde o pessoal vai poder descer e, por meio da integração da passagem, pegar a outra linha que essa sim vai entrar nos bairros. Então, vou dar um exemplo aqui para tentar tornar a coisa mais prática. A gente está em um terminal. Segundo a prefeitura, aqui onde a gente está, existe um terminal. Essa ali em Fará Maluf. É o chamado, segundo a prefeitura, o terminal do museu. Mas o museu está lá, ó. Tá vendo? O terminal não é no museu. O terminal fica aqui em frente a um hipermercado, que é o Sam's Club, é a referência que a prefeitura está usando. Então tem esse hipermercado aqui, que é o Sam's Club, e aqui existem 2 pontos de ônibus. Então tem esse aqui que está mais perto da gente, para quem está no trânsito, sentido o Jardim Maracanã, quem vai lá, por exemplo, para o Prudentão, quem vai para Álvares Machado. Nesse sentido, tem esse ponto de ônibus. Mas do lado de cá, tem um outro ponto. Vamos mostrar aqui. Estou com o Marcos Tadeu nas imagens hoje. Lá também tem um outro ponto. Ó. Tem inclusive uma mulher esperando pelo ônibus por lá. Não dá para saber se os 2 pontos são terminal ou se um deles consta como terminal, mas é o que a prefeitura traz de informação. Aqui tem um terminal e ele é desses terminais, vamos dizer assim, virtuais. Aqui a pessoa encontra as chamadas linhas expressas. O que são as linhas expressas? Você vai ver o ônibus passando a partir de agora com uma letra X e um número. Então tem do X01 até o X08. Essas linhas são as expressas, elas só passam por terminais, elas não vão entrar nos bairros. Então você vai passar de terminal em terminal e aí você pode descer no terminal e aí pegar uma outra linha que vai entrar no bairro. O objetivo da prefeitura com isso, tentar agilizar. Você, ao não entrar nos bairros, a viagem fica mais rápida e aí você pode tanto acessar os terminais quanto lá pegar o ônibus que vai te levar mais perto da sua casa, do seu trabalho, enfim. Um exemplo dessas linhas, vamos trazer um exemplo. Tem a linha agora expressa X01. Essa linha, ela começa lá no Ana Jacinta, na rotatória de acesso ao Ana Jacinta, existe um terminal. E é um desses terminais virtuais, tá? É um ponto de ônibus, você não vai ver plataforma, casinha, compra de passagem, enfim. É um terminal virtual, um ponto de ônibus. Mas ele consta como terminal. Então lá você vai pegar esse ônibus e ele vai seguir por vários terminais até chegar ao terminal da Zona Leste, que é o terminal ali perto da Abílio Nascimento, perto dos predinhos,
Quem usa o transporte sabe onde é. Então, essa linha só vai passar por terminais, ela não entra nos bairros. É uma das linhas, a gente reforça, tem até a linha X08. E aí, para conhecer bem quais são essas linhas, onde ficam esses terminais, por enquanto tem que acessar o portal da empresa e também da prefeitura, a Sou Prudente, e o portal oficial do município. E lá no portal CBN Prudente também tem uma reportagem onde constam os endereços desses terminais e também o itinerário dessas linhas expressas. O que está acontecendo e que a gente viu acontecer agorinha há pouco foi uma mulher que veio pegar o ônibus e ela viu linha expressa, não entendeu o que era, parou o motorista, levantou a mão, o motorista encostou e ela falou: onde é que vai esse ônibus? Ele passa em tal lugar? E o motorista teve que explicar, porque a mulher não estava sabendo o que estava acontecendo, como deve ter muita gente sem entender, porque a divulgação desses pontos, como funcionam essas linhas, ainda não foi feita de forma ampla. A gente não percebe isso com poucos minutos que nós ficamos aqui. E olha que hoje é feriado, movimento quase zerado, e ainda assim houve confusão. A gente fica tentando entender como é que vai ser amanhã, que já é dia útil, claro, sem ainda o movimento das escolas, sem o movimento de parte das repartições públicas, que estão em ponto facultativo amanhã, só voltam na segunda-feira, e até por isso a prefeitura disse que escolheu essa data, porque é uma data de menor movimento, mas já com alguma confusão, e a gente imagina que vá ter mais, mas é claro que a gente vai acompanhar toda essa situação. Carlinha, não sei se ficou muito claro, porque toda a história é bem difícil de entender mesmo, é um pouco confusa, entender esse novo sistema, mas pelo que a gente está vendo, o pessoal vai ter que ir tateando no escuro até entender ou até que venha uma campanha mais educativa para quem depende do transporte público. É difícil visualizar tudo isso, né, Murilo? Até porque você chegou a mencionar que são terminais virtuais, não é? E aí a gente entender como é que isso vai funcionar na prática, perceber como isso vai funcionar ou não funcionar, aí dia após dia. Com certeza uma coisa é fato. Amanhã estaremos nas ruas fazendo reportagem, acompanhando desde bem cedinho no Bom Dia Fronteira, no decorrer da manhã e também no FN1, trazendo a repercussão desse novo sistema, dessas mudanças, que claro, né, a mudança está sendo implantada para tentar uma melhoria no transporte coletivo, mas claro, como toda mudança, exige um período de adaptação e mais que isso, explicações claras. A Prefeitura já faz 3 meses que não manda respostas para as nossas solicitações, né, de respostas ou então posicionamentos, mas poderia mandar um vídeo com o representante, não é mesmo? Ou a Sou Presidente Prudente mandando um vídeo com o representante explicando de forma clara qual é a intenção, como isso deve funcionar. Você fez a sua interpretação, estudou bem esse novo sistema e tentou trazer então as orientações aqui para a gente. Muito obrigada, viu, Murilo? E a gente vai se falando no decorrer dessa manhã e logo mais também no FN1. Até mais. Presidente Prudente, esse novo sistema vai ser implementado aos poucos aqui em Presidente Prudente, justamente para as pessoas se adaptarem, né, a essa nova realidade. Aqui em Presidente Prudente, então, a promessa é de que os trajetos do transporte público sejam mais rápidos e eficientes. Vamos relembrar quais serão essas mudanças, como que está funcionando já esse novo sistema com o José Ricardo, que é coordenador de transporte. José, o que muda então agora com esse novo sistema? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente esse sistema, com a implantação das linhas expressas, o que muda é que o usuário poderá chegar ao seu destino final mais rapidamente. Para ter uma ideia, uma viagem, por exemplo, do Ana Jacinta até o centro com as linhas atuais, vai em torno de 45 a 50 minutos. Com a linha expressa, vai fazer isso menos de 30 minutos, com 28 a 30 minutos. Então, para que o usuário ele chegue ao seu destino mais rapidamente. Vamos dar alguns exemplos práticos para o pessoal de casa entender, né? No bairro, de que bairro a que bairro, como que vai funcionar. Então, nós temos a linha expressa que vai do Ana Jacinta até a Zona Leste, terminal da Zona Leste, ele vai passar pelo terminal Zona Sul, vai passar pela região do museu, centro da cidade, terminal central na Avenida Brasil e terminal Zona Leste, e faz o sentido inverso. Nós vamos ter também outra linha expressa que vai atender a região do João Domingos até o Dama, passando pelo HR e assim vice-versa. E nós teremos mais 6 linhas, né?
expressas que vão ligar todos os terminais, todas as regiões da cidade. E vai ser implementado aos poucos, né? Como que vai ser isso? Exatamente, as linhas expressas já começaram hoje. As outras linhas que já existem vão continuar normalmente. As linhas expressas vieram somar para que o usuário comece a se adaptar com esse novo sistema e comece a entender melhor. Apesar de que já está sendo divulgado nas redes sociais, no site da Prefeitura e no site da própria empresa Soul, já tem todas as informações sobre a questão dos horários, itinerário, etc. Todos os bairros da cidade vão ser atendidos? Exatamente. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos bairros da cidade ainda que ainda não tem atendimento, bairros novos. Posso citar o Novo Prudentino, por exemplo. E com esse sistema, todos os bairros serão atendidos. Todas as linhas atenderão todos os bairros de maneira que o usuário tenha condição de tomar o ônibus, o transporte coletivo em qualquer lugar que mora na cidade. Vamos reforçar, José, os canais de informação para a população, né? Onde as pessoas podem consultar ali os horários, as linhas. É isso, tem o site da Prefeitura Municipal, que tem todas as informações, tem o site da própria empresa Soul, que tem também todas as informações, e as redes sociais também estão divulgando amplamente. Além do que, a intenção da própria Prefeitura, da própria CEMOB, a partir da semana que vem, a gente ter pessoas, né, destacadas em pontos estratégicos na cidade, nos terminais, para informações presenciais, se for o caso. E a expectativa é que tudo isso venha para melhorar, né, José? Exatamente, o sistema está sendo atualizado para melhorar o atendimento. Nós temos esse atendimento hoje que vem desde a década de 60. A cidade tinha 80 mil habitantes, naquela época hoje está com 240 mil. E aí as linhas foram crescendo, chegam num ponto que tem que fazer a remodelação, porque não dá para esticar mais. Ok, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Então tá aí, Rodolfo, informações importantes, né? Muito importante que as pessoas se atentem a essas mudanças, acessem ali os canais digitais da Prefeitura para se atentar a essas mudanças e não ter ali nenhuma surpresa na rotina. Volto com você no estúdio. É importante que tenha essa iniciativa, Nath, porque o transporte público a gente sempre mostra aqui problemas envolvendo atrasos, demoras, né? Então, pelo menos prudente ali a empresa está fazendo alguma alternativa para tentar melhorar isso. Agora, precisa funcionar de fato, né? A intenção é bacana, a gente torce realmente que dê certo. Agora, uma dúvida que eu fiquei, Nath, isso não vai impactar em valores, essa questão das conexões, né? Eles vão passar, essa linha expressa, ela vai ser trajetos mais curtos. Se ele puder explicar mais uma vez, por favor, como que vai ser mais ágil exatamente? Ok. José, o Rodolfo está com uma dúvida em relação à tarifa. Essa mudança e esse sistema vai impactar no bolso aí da população? Como que vai ser? Não tem nenhuma projeção de mudança de tarifa no momento. Vale lembrar que continua a tarifa zero normalmente aos finais de semana. Mas, a princípio, não há intenção do município alterar passagem, o valor da tarifa para o usuário. Abençoado e de muitas boas notícias, né? Bom, não deu para sentir muito ainda o movimento porque está bem fraco, né? Esse terminal aqui que nós estamos, por exemplo, que fica pertinho dos predinhos do São João, está vazio. Consegui conversar apenas com uma passageira, foi uma das primeiras a usar a linha expressa e ela me disse que no começo não estava entendendo muito bem, mas conversou com o motorista, trocou essa ideia, passou a entender melhor e disse que essa mudança vai ajudar bastante na rotina, já que vai economizar bastante tempo. Mas é claro que toda mudança leva um tempo para adaptação e é por isso que a gente vai conversar com o José Ricardo Góes, que é coordenador de transporte aqui em Presidente Prudente, começando a explicar, né, que o objetivo é justamente esse, economizar tempo nesse deslocamento. Muito boa tarde. Boa tarde. Exatamente. O sistema foi implantado com essas linhas expressas exatamente para fazer com que o usuário chegue mais rapidamente ao seu destino. Só para você ter uma ideia, do bairro Ana Jacinta, onde nós estamos trabalhando com essa linha, até o centro, atualmente um ônibus ele demora em torno de 45 minutos a 50 minutos para fazer do Ana Jacinta até o centro. A expressa, essas linhas expressas, elas vão fazer em menos de 30 minutos. Então, para o usuário, isso aí é um grande benefício.
Agora, como é que funciona a linha? Ela vai parar apenas nos terminais, não passa pelo centro? Como que é? Me explica certinho. Sim, o centro tem um terminal também, o terminal 9 de julho lá no centro. Ela não vai parar nos pontos intermediários, então ela sai do terminal, por exemplo, nesse caso do Ana Jacinta que nós citamos, sai do terminal Ana Jacinta, para aqui no terminal sul, depois para na região do museu, no centro, terminal central, na Avenida Brasil, e no terminal Zona Leste. Então ele só para nesses terminais. Naqueles pontos intermediários, essa linha expressa, que são 8 linhas, elas não vão parar, só nos terminais. Bom, são 10 terminais, um deles é esse que a gente está, que tem estrutura, mas 5 deles são pontos comuns. Podem ser chamados de terminais assim mesmo, né? E explica pra gente melhor. A gente chama de terminal. Por quê? Porque é o local de parada das linhas expressas. São pontos comuns ainda, né? Que eles vão ter ainda algumas melhorias, né? Perfeitamente, mas futuramente vão ter outras melhorias. Mas a princípio são os pontos comuns, os pontos grandes, que vão servir como terminais. Além dos 5 já com estrutura igual esse que nós temos no município. José Ricardo, só para a gente finalizar, o pessoal tem onde consultar essas linhas, já que são várias, né? Existe alguma campanha para orientar melhor esses passageiros? Isso, no site da prefeitura está bem detalhado, bem especificado a mudança, as linhas, os horários. No site da SOU, da empresa, também está tudo bem explicado. A intenção da prefeitura, a partir da semana que vem, da segunda-feira, colocar fiscais em pontos estratégicos também para estar orientando, mas a rede social está muito bem informada, tem muita informação, inclusive de todos os canais de comunicação, que eu acho que dá para o usuário com o tempo entender bem. Tá certo, agradeço a sua participação aqui conosco. É isso então, Ione, os ônibus, né, dessas linhas expressas começam a circular entre 6 e 6 e meia da manhã e só vão parar de pegar as pessoas, os passageiros nos pontos, né, nos terminais, perto das 8, entre 8 e 8 e meia da noite. E também, quem ficou com alguma dúvida, quer consultar os itinerários, horários e os endereços, né, desses terminais, tá tudo disponível no G1 Prudente e região. Ione.